Mas conta aí pra gente como que está sendo o trabalho do advogado empresarial nos dias de hoje. Mata essa Ai, curiosidade. na verdade, está interessante, sabe? Tem muita possibilidade. Eu acho que tem bastante possibilidades, sabe, Fernando? Só que preciso também divulgar. Inclusive, eu estava pensando em até pegar as meninas, não sei se eu ia até ver com você. As meninas a menina que está no Mastermind, eu tenho Uhum. um projeto, inclusive eu vou fazer um curso para uma plataforma de umas amigas para falar sobre aspectos legais de um negócio. Vamos fazer, são empreendedoras novas, como iniciar um negócio, pensando como tratar a questão societária. Então, eu estava pensando até ver se poderia fazer um piloto com elas, de fazer aplicar um exercício que se chama Board Canvas, que é um board para sócios, é um Canva para sócios, onde nós vamos identificar valores, nós vamos identificar a expectativa de lucros, algumas coisas assim. E eu estava querendo aplicar, fazer um teste, aplicar nelas e ver realmente qual é o resultado disso. E como que funciona isso? Falou de sócios, hoje tá todo mundo, só vejo sócios brigando. É, Como que funciona? então, na verdade, Curiosidade. sim, é um Canva, mas na verdade, porque qual é a maior dificuldade? É os sócios entenderem quais são, na verdade, qual a expectativa. Às vezes, alinhamento de expectativa que tem que acontecer e não acontece, né? No decorrer. Aí eu perguntei para as meninas qual a visão, elas não sabem qual a visão. Elas não estabeleceram isso no começo da sociedade, no começo da empresa. Então, expectativa de lucro. Às vezes, o problema de sócio, um tem dinheiro em caixa, tem dinheiro para sustentar, o outro não. Daí começa a gerar aquela ansiedade. Então, precisamos tratar algumas coisas antes, através do. Até tem esse board, né, que eu te falei, então ele vai saber valores, vamos estabelecer, vamos também tratar um pouco do propósito, né? Estabelecer expectativa de retorno, expectativa de lucro, porque as pessoas precisam ter ciência, talvez o negócio nem. Como aconteceu com você? As pessoas foram para o MSA. Só que às vezes o retorno não é tão rápido, né? Uhum. E as pessoas também não sabem esperar. Às vezes tem aquela expectativa de ter um retorno muito rápido. Então, é alinhar essas coisas antes com os sócios, né? Então, a ideia seria aplicar isso antes, né? Até para fins de estabelecer um acordo de sócios. Perfeito. Pessoal, eu vi muitas empresas começando agora na pandemia e vamos, a gente é sócio. Aí não lucrou os 10 mil que acharam que ia lucrar na primeira semana e já começa, putz, não sei se vai dar Uhum. certo, um desanima, outro não desanima, e assim vai gerando aquela briguinha no final. E, assim, já cheguei a fazer um acordo de sócios que em 4 meses eu nem consegui fechar um acordo de sócios. Já quando tratou da distribuição de lucros, eles já começaram a discutir aí. Entrou a distribuição de lucro sempre dá briga. É, exatamente. É sempre um desalinhamento, vamos dizer assim. É. E a sociedade, então, depois eu te mando, acho que a gente, se der para fazer com elas, acho que seria bem legal, né? Estabelecer, Uhum. identificar o que está por trás disso, quais são as expectativas de uma da outra, porque pode acontecer uma, daqui a pouco, meu negócio é viajar, e às vezes a pessoa tem mais perfil de investidora do que qualquer outra coisa, né? Uhum. Uma coisa que eu Tem, vejo muito é o pessoal começar e falar, o lucro é 50-50. Só que uhum, aí eles contam tudo com o bruto, né? Esquece que tem um líquido. Aí quando faz o líquido, esquece que tem aquele monte de continha que vem vindo no meio do caminho. uhum, Aí na hora que uhum, vai ver, pegou um dinheiro do caixa, pegou daqui, pegou dali, e começa a dar as divergências, vamos dizer assim. sim. E quando a gente está falando agora do mercado digital, eu tenho muito sistema aqui no Google, muitas coisas no Google, e a gente viu que teve muitas atualizações dos Uhum. termos contando com a Lei de Proteção Geral de Dados. Então, isso veio de monte aqui agora, todas as plataformas estão se atualizando, e Sim. como que está isso ao seu ponto de vista mais jurídico? Na verdade, assim,
as plataformas, as empresas maiores estão se adaptando, porque estamos entendendo, ainda está nessa divergência se vai ter, se a vigência da lei começa agora em agosto ou não. Tem uma MP ainda sendo, que vai à votação. Mas as empresas grandes estão se preparando de fato, média e grande, porque entende o risco de não se preparar. Agora, pequeno, ele nem sabe, pelo jeito, pelo que eu estou percebendo, ele nem sabe que ele existe LGPD. Nem entende o que é isso, né? Não. E uma coisa que eu tenho até conversado, como eu dou numa mentoria nessa área, é que entender a lei é entender os princípios que estão por trás da lei. Você não se adapta por uma questão simplesmente porque eu tenho que atender a lei, mas existe, na verdade, uma necessidade de proteger direitos individuais, que é direito à privacidade. Então, o dado, na verdade, hoje está sendo considerado um direito que a pessoa, o titular tem. Então, entender o propósito da lei já traz mais assim, um argumento para que realmente eles também consigam que uma instituição, que uma empresa, ela realmente aposte nisso. Vamos dizer que é mais ou menos assim, olhando um pouco mais grosso. As minhas informações são minhas, não sua. Seria isso? Isso, exatamente. E eu faço exatamente o que você disse. Elas são minhas, eu faço com elas o que eu quiser. Se você quiser tratar as minhas informações, você tem que ter o meu consentimento, ou você tem que ter um fundamento legal para isso, que é o que a lei dá. Um fundamento para tratamento de dados, tá? Eu já vi muito em termos online, onde se assina lá, onde a gente assina e não sabe o que está assinando, que muitos desses termos têm vigências, escrito assim, todas as informações são de nossa propriedade e pode ser utilizada como a gente bem entender, em resumo. Tem muito disso, que eles podem passar para terceiros, podem passar para quem quiser, e a responsabilidade é nossa aqui, de pessoa física, independente do que aconteça. Então, por isso que a gente via bastante assim, e-mail que nunca vimos na vida. Recebemos lá aquele monte de e-mail, SMS, ligação para comprar cartão, e era disso. Se você colocasse no Google, o pessoal comprava lista, tinha um monte de gente vendendo lista de contatos. Aí eles compravam e ficava distribuindo e-mail, marketing, todo o processo de vendas. Isso vai ficar mais difícil, não vai? Com certeza. Porque, assim, a lei diz que o consentimento tem que ser expresso, né? Então, na verdade, está protegendo o titular do dado. Ele tem que autorizar, ele tem que consentir que você trate o dado, né? E tem que dizer para qual finalidade, né, você está tratando. Então, realmente vai ficar mais difícil. Você não pode fazer o que quiser. De fato, você não pode fazer o que quiser com o meu dado, que hoje está sendo considerado um bem pessoal da pessoa. Então, tem os dados pessoais, dados sensíveis, e, na verdade, eles são bens. Agora, são direitos, né? Foram, de fato, colocados na categoria de um direito. E como que fica com os termos online que a gente assina sem saber? Eles realmente têm essa vigência ou só está ali e pode ser que não sirva, pode ser que sirva? Como que funciona? Não, serve, na verdade, inclusive, aos termos, quando a gente entra no site, você tem que realmente colocar ali que você, na verdade, a prestadora de serviço, a pessoa que está vendendo serviço, a empresa que está vendendo serviço ou prestando, né, ou vendendo um produto, ela tem que colocar ali, tem que estar no site dela, na verdade, como se dará o tratamento de dados, se existirá tratamento de dados, como isso ocorrerá, qual o limite disso, inclusive vai identificar ali quem é o encarregado dos dados, que é a figura do DPO. Então, a lei até estabelece que o DPO deve ser público. Eu devo dar publicidade para quem é que vai tratar o dado, quem é o encarregado do dado. Então, tem sites, na verdade, não todos, mas eu já vi sites que falam, olha, o
em caso de problemas, o encarregado dos dados é tal pessoa, e-mail X. Por quê? Ele é o responsável pessoal também por algum vazamento de dados. Ele é a pessoa que também vai estar diante, ele é responsável por tratar de todas as questões relativas aos dados com o titular do dado, que é a pessoa que realmente coloca os dados, faz o cadastro de dados, mas ele também é responsável por tratar disso com uma Agência Nacional de Propriedade de Dados, que vai ser criada. Uhum. Então, vai ser criada ainda. Isso. Esse é o cara, que é aquela pessoa que na SA existe, que é o diretor de relações com investidores, né? Que é a pessoa com quem você vai falar, ó, eu sou acionista, eu vou falar com esse cara. Ele é o cara que é responsável por me prestar informações, por trazer transparência à gestão da empresa. Assim como o DPO tem as suas responsabilidades. A lei diz claramente quais são as responsabilidades dele. Entendi. Tem uma coisa que eu vejo acontecer muito, que acontecia com a minha agência, as renovações automáticas dos termos. O pessoal faz um processo de renovação automática, que como funciona? Você foi e comprou um produto lá de 6 meses. Aí você fala assim, se eu não pagar esse mês, vai cancelar. Não vai. Eles não vão cancelar isso. Eu vi muita empresa agindo de má fé mesmo, má fé durante esse período de pandemia, onde eles falavam, não, você não pode cancelar com a gente, se você cancelar, você tem que pagar a multa, e a multa é a vigência dos meses restantes. Mas eu não assinei nada. Assinou, a gente tem seu termo aqui assinado. Que aí mostra lá que ele aceitou os termos. Aí o pessoal fazia isso com a renovação automática. Renovou, passou 2 dias, para eles cancelar, tinha que pagar um ano inteiro de serviço para conseguir cancelar uma renovação automática feita por termo. Na verdade, eles estão... Aconteceu, eu vou te contar até o... E que na verdade, como é que eles usam? Eles usam do argumento para amedrontar o consumidor, mas a gente tem que entender que as pessoas são consumidoras. E como consumidoras, assim, tem coisas que, na verdade, ela pode acionar os órgãos de defesa do consumidor para ter. Eu tive um caso, inclusive, estou tratando de um caso assim. O que acontece? A pessoa fez um contrato de 36 meses, e no contrato previa que, se não houvesse manifestação por escrito com 180 dias de antecedência, o contrato seria renovado por mais 36 meses. Então, está na terceira renovação de contrato. E o que acontece? Com uma multa de 30% do valor do saldo, né, se a pessoa quisesse extinguir o contrato antes. Então, por exemplo, se está faltando 20 meses, ela tinha que pegar a remuneração 20 vezes, né, 20 vezes a remuneração mensal, aplicar a multa de 30% e para ela conseguir encerrar o contrato antes. Eu entendo que essa cláusula penaliza o consumidor, então ela pode ser anulada, né? Porque ela coloca o consumidor em uma posição muito desvantagem. Exato. Né? Você imagine eu ter que ficar... Ele já está 7 anos, e ele tentou ficar com aquela empresa, só que não conseguiu, porque o serviço já estava obsoleto, tinha serviço no mercado muito melhor, com preço melhor. Então, o que ele teve que escolher? Na verdade, a gente está tratando dessa extinção antes do prazo, porque a multa ficava como uma forma de pressionar o consumidor. Eles usam isso como estratégia para você não largar eles. Exatamente. Se você quiser largar, você vai ter uma dor de cabeça para fazer isso. Exatamente, é uma vantagem excessiva e que coloca o consumidor numa posição vulnerável, né? Exatamente. Então, assim, eu entendo que mesmo tendo termo sendo muito bonito, mas assim, ainda assim, a gente tem direitos que garantem a defesa do consumidor. E quando a gente começa a falar de saúde, como que fica esse cenário? Como que você quando a gente fala de saúde, com a tecnologia, a pandemia vindo, os teleatendimento, sendo uma realidade que a gente vem vivenciando hoje. Como que fica isso nesse aspecto? Então, o que você pode contar para a gente?
Então, a saúde, assim como, na verdade, inclusive a LGPD traz algumas coisas específicas com relação à saúde, né? Então, assim, imagine o consultório médico, um hospital, quanto que não passa de dados, né? Passam muitos dados, né? São muitas informações que estão passando por ali. E até estava pensando nisso porque os médicos talvez assim nem tenham noção da responsabilidade que eles têm com relação a esses dados que passam pela instituição. Até pensando de quem é a responsabilidade, vamos lá. Eu tenho médicos conveniados ao plano de saúde, uma cooperativa, né? Essa cooperativa ela tem vários médicos conveniados, vários médicos cooperados, né? E o que acontece? Por ali circulam uma série de informações. Entra alguém no sistema, consegue pegar esses dados, de quem é a responsabilidade disso, né? Na verdade, assim, tudo infelizmente é a questão cultural. A gente talvez nunca deu valor a essa questão dos dados, né? A gente nunca entendeu que isso daí, de fato, era um direito nosso e, de fato, deveria ser protegido. Então, os médicos, eu acho que tem que começar a investir, né, em proteção desses dados e ter um pouco maior zelo por essas informações que passam por eles. Então, as empresas, né, são médicas, já estão investindo nisso, né? E tratar isso, por exemplo, agora, viu, com essa telemedicina, tem vários aspectos aí, né, na verdade, que é muito novo, mas assim, a preocupação que eu acompanhei é exatamente com as informações, com o sigilo, que é um sigilo das informações do paciente, que é o que está no código de ética da medicina, está na maioria também, né? A gente tem que tratar as informações com sigilo. E essa questão de estar na internet, de estar usando plataformas, a gente às vezes pode ficar vulnerável alguma questão aí que precisa se tomar um pouco mais de cuidado. Então, nessa questão de medicina, psicologia, todas as áreas, assim, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado mesmo, ao invés de... Porque é muito fácil você transmitir, ficar compartilhando informação. Às vezes a gente nem pensa, né? Já está tão acostumado, manda essa questão de WhatsApp, torna a vida tão fácil que se a gente não tiver conceitos muito fortes em nós com relação a sigilo, ética, a gente realmente pode ser afetado, pode ser prejudicado, às vezes causar algum dano, e isso que é importante. Todo dano com relação a essa questão de vazamento de dados, ele pode ser reparado no aspecto civil. Então, pode ter uma indenização, pode ter também efeitos da questão de penalidades, então a lei estabelece também penalidades. Então, vamos pensar que, além de conselho de classe, que é o CRM, CRP, né, Conselho Regional, Conselho Federal de Psicologia, a gente vai ter também um novo órgão, que é uma associação, na verdade, que também vai regulamentar essa questão do sigilo dos dados, protegendo os dados, né, em geral, não só a medicina, mas em geral. Então, é mais um encargo que a gente vai ter que estar olhando também. É mais uma segurança, vamos dizer assim. Eu sei que é burocrático, mas assim, entender o fundamento da lei torna a gente um pouco mais... entendemos o porquê que a gente está fazendo isso. Porque se a gente não entender, vai ser um fardo. A gente vai ter que cumprir simplesmente porque tem uma lei, mas se a gente entender o porquê da lei, e todos nós temos dados que a gente divulga em vários lugares, né? Exato. Quem nunca sofreu um vazamento, recebeu um contato de não sei quem, né? Não sabe nem de onde a pessoa conseguiu o seu dado. Eu vejo muitas coisas, principalmente hoje, da parte de teleatendimento, de como vai funcionar, o que eu posso fazer? Eu pensei, tipo, sou médico, tenho consultório, ou eu tenho uma clínica, ou alguma coisa com segmentação em saúde. A pergunta é, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer para conseguir divulgar meu serviço? No caso, eu, Fernando, sou nutricionista também. Eu sou o proprietário da OMSR, sou nutricionista. Antes, a gente via muito na internet de fotos de antes e depois. Antes e depois, mostrando resultados fantásticos eu via muito disso perdendo
30, 40 quilos em uma diferença de foto mostrando 3 meses. Isso foi proibido. E teve um motivo para isso ser proibido, não foi do nada. Que foi que eles mostravam isso como uma solução milagrosa de uma técnica específica. Coisa que normalmente não é verdade. Tem uma série de fatores para você chegar no resultado X. E isso conta com várias variáveis, vamos dizer assim, dieta, medicação, estilo de vida, comorbidades, e vai. É uma lista, se você for ver. Então o pessoal fazia isso e falava, é por causa disso. É por causa que ele tomou isso. E eles fizeram essa proibição por conta disso. Que eles mostravam um produto X específico para um milagre Y. Então você teve essas dificuldades. Quando cancelou isso, o pessoal falou assim, e agora, como que eu vou divulgar meu serviço? Ficou todo mundo perdido. Tanto que hoje você ainda encontra muito. Se você colocar em qualquer aspecto de internet, você vai encontrar esse tipo de marketing, de antes e depois, com vários fatores. Isso eu já vi. Isso atrai bastante, né? É o que mais chama a atenção, né? Que o pessoal quer o resultado rápido e acaba fazendo uma compra sem saber exatamente se aquilo realmente foi o milagre que ofereceram. Deixa eu te fazer uma pergunta na sua área, que é nutrição, né? Você também é da área de nutrição. Isso também, na verdade, é proibido? O quê? Esse tipo de propaganda? Não, nessa área especificamente proibido. Não tem como. E quando hoje a MSA tem serviço de teleatendimento sobre saúde mental, ou seja, tem psicólogos. Sim. Então você vê muito, no início a gente teve muito disso, pessoas querendo solicitando atendimento por texto. Eu tenho vergonha de aparecer em vídeo e quero ser atendido por texto, não posso falar. Imagina, você é psicólogo, você atende por texto a pessoa. Nesse atendimento em texto tem informações suas, provavelmente algum relato que te incomoda, sempre vai ter alguma coisa nisso. Tem seu atendimento. Imagina se alguém pega seu celular, tira print e posta no Facebook. Não, é um risco gigantesco, não vale a pena. É algo que você pensa assim, não tem como você fazer, e se fizer, você vai estar colocando a sua própria profissão em risco, a sua vida em risco, na verdade, porque é um vazamento de informação grave, vou dizer assim, entre aspas, grave, coisa que não pode vazar, e se vazar, você também responde pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque é um dado. É igual você falou de medicina. Hoje a gente tem a telemedicina, onde tem atendimento médico, e tem muito casos de Covid que são atendidos por WhatsApp. Imagina se isso tira print e começa a vazar com o seu nome sobre o que você está sentindo. Imagine também nessa situação, Fernando, que assim, eu moro num condomínio, né? Tem muita gente aqui, e essa questão do Covid, assim, aconteceu dos primeiras pessoas com Covid, teve uma família que teve diagnóstico. O que acontece? Tinha gente que queria saber quem era. E, na verdade, essa informação está toda coberta por sigilo. Por sigilo de dados, sigilo profissional, sigilo médico. Né? O médico também, né, não poderia informar. Assim, a pessoa ela está protegida, né? E hoje a gente vê o preconceito com ele. Olha só, né? A gente está numa época que às vezes informação, inclusive um dos dados que a lei protege, dados sensíveis, é inclusive a questão política, né? Deve ver aqui, ó. O que é dado sensível, né? Só um pouquinho. Dado pessoal sensível, ó, relativo à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado relativo à sua saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Então, não é só o dado pessoal, que é SIC, RG, que está sendo protegido. Aqui tem uma série de informações. Então, dado relacionado à saúde.
essa informação vaza. Imagine o dano que todo o condomínio, imagine isso. Todo condomínio sabendo que a pessoa tem Covid. Imagine o preconceito que isso gera. Porque as pessoas talvez não estão sabendo lidar com não souberam lidar com uma situação nova. Então, tudo isso causava uma certa insegurança. Causa segurança nos condôminos, mas causa segurança também na pessoa que também teve diagnóstico, né? Então, você viu que muita gente acabou tendo essa situação, olha, sofrendo preconceito porque tiveram diagnóstico, né, de uma doença. Assim como, gente, você lembra, antigamente, na época da AIDS, todo mundo, né, a pessoa que tinha AIDS, se ela falasse, ela já tinha uma sentença de morte, né? Então, gera um receio, gera um medo. Então, essa informação tem que ser protegida, assim como na plataforma. Você tá certo. Se vazar um diagnóstico, se vazar qualquer informação dessas, a OMSA vai ser... A OMSA também o profissional, porque eles vão querer da OMSA, eles vão contra a OMSA. Eles vão buscar indenização. E às vezes até a pessoa parece boa fé, né? Mas se acontece qualquer coisa, o que a gente tem é que minimizar riscos. Exato. Então, muito bom que você fez, porque o que você fez foi uma escolha de você identificou o risco e você minimizou. Melhor não fazer. Exatamente. Daí você falou da publicidade, né? A gente está falando da nutrição, né? A advocacia também sofre com a mesma coisa, né? A gente não pode ir lá vender os nossos serviços, né? E também, principalmente o seguinte, né? Porque a medicina, tudo na verdade, é um meio. A gente não se compromete com o resultado, né? Tanto o médico quanto o psicólogo, ele vai aplicar, na verdade, a solução que ele acredita para aquele cliente, para aquele paciente, mas ele não pode garantir o resultado. É o que você falou, o resultado depende do paciente, depende dele se abrir, às vezes é tempo. Então, o resultado em si a gente não pode garantir, assim como eu não posso garantir que eu vou para o judiciário, eu vou ter uma sentença procedente, porque a gente nunca sabe como é a cabeça de um juiz, né? Então, existe sempre, na verdade, essa questão de obrigação de meio, não de resultado. A gente não garante resultado, a gente garante, na verdade, a gente vai fazer todos os esforços necessários para realmente trazer um resultado. A gente espera um resultado, né? Exato. Você comentou uma coisa bem bacana que eu quero comentar aqui. Hoje a gente tem em todos os Facebooks de cidade relatórios, são os boletins de Covid, onde mostra casos, morte, suspeita e mostra tudo. E eu vou acompanhando da maioria das cidades aqui da região. E o pessoal sempre quer saber quem que foi infectado, na onde ele mora, qual que é o bairro que foi infectado. Aí você imagina, eles sempre querem saber todas essas coisas. Hoje, tem até várias pesquisas que eu estava lendo que o pessoal na internet é bem mais crítico e tem uma posição bem mais ofensiva. Então, você imagina se é falado nesses boletins, por exemplo. Vazou a informação que é o fulano X que mora na rua tal. Nossa, ele estava comigo, eu vi ele no mercado. Meu Deus do céu. É caos, entendeu? É pânico, total. E o culpado é ele, o pessoal julga. Tem julgamento, sim. Tanto na internet quanto físico. A pessoa quando a pessoa tem Covid, vai falar, mas a pessoa, mas eu não tô saindo. Ela já começa, ela pressupõe que você está saindo, é por isso que você pegou. Você tá entendendo? Ela pressupõe, né? Então, pode acontecer, né? Em qualquer lugar. Muito pré-julgamento e o julgamento agora com o poder da internet. Então, você vê que, ou tanto que a lei de proteção de dados garante a segurança vou dizer, do usuário, entre aspas, mas pode ser qualquer pessoa que dependa dela. E principalmente se a gente está falando em saúde. E é que nem você falou do aspecto que antes tinha as doenças sexualmente transmissíveis. Imagina, isso era tem um preconceito ainda tem isso. Imagina se isso vaza, coloca no Facebook o nome da pessoa. Isso dá muito problema, e não é certo.
tanto que, em conceitos éticos, porque tem uma coisa que acontece muito hoje em dia, que eu acredito que isso ainda vai mudar, que são, aconteceu um acidente e o pessoal começa a tirar foto e compartilhar, e compartilhar, e compartilhar. Tem uma coisa que as pessoas não lembram disso, essa pessoa que estava no acidente tem família, e essa família vai estar vendo o que você está postando e vai ver os julgamentos, porque isso acontece, que nem teve no da BR, foi uma fatalidade. E o caminhoneiro depois fez um depoimento falando, eu não tive culpa, tinha um monte de fumaça na pista, eu não vi, não tinha como eu ver. Lá no sul? Que teve que o caminhão, por causa de queimadas. Eu não sabia do depoimento do caminhoneiro, foram vários mortos, né? Foram, e teve depoimento depois dele, teve de outros caminhoneiros que não tinha como ver, não tinha visibilidade, e teve o acidente, o pessoal ficou na rua ainda do acidente, que pela lei de trânsito, teve acidente, você sai e vai para a faixa da esquerda, da direita, não me lembro qual faixa. E o pessoal estava preocupado ainda, veio o caminhão e teve, só aumentou o acidente. Então você vê que tem uma crítica em cima disso muito grande, muito, muito grande. Então você vê que tem um pré-julgamento ali que, se vazar muita informação com qualquer aspecto que seja, tem crítica. E essas críticas viram julgamento e viram atos no final. Isso é uma pesquisa que saiu, que o pessoal na internet hoje está muito julgador. Então você vê que essa lei de proteção de dados vem para ajudar, principalmente quando a gente entra no aspecto de saúde. A gente entra no aspecto de saúde hoje que tem essa realidade do teleatendimento, vamos dizer assim, onde a gente tem consultas online, prontuário online, receitas online, assinaturas médicas online. Isso ainda não foi, vou dizer, que vai ser pro resto da vida. Ainda tem muitos aspectos temporários, que é por conta de pandemia. Muitos aspectos são temporários. Isso que eu até gostaria de ver, você sabe que isso, até você realmente conhece muito o mercado aí, startup está sempre se atualizando. Me parece que essa mudança para o online, para o digital, não volta ao normal mais. Não. E eu sei que a gente sabe que a lei é temporária. Na verdade, essa lei prevendo pelo telemedicina foi nesse período de pandemia. Mas eu não acho que tenha retorno. Na verdade, eu já vi uma consulta por telemedicina com a minha prima. Na verdade, né, eu tive um episódio na família onde a gente teve que se utilizar desse recurso. Especialmente porque o médico que atendia, na verdade, olha, se absteve, olha, vai para o hospital. Nessa situação, vai para o hospital. Ia para o hospital não dava tratamento. Então, a gente encontrou um médico que atendeu por telemedicina, esse médico realmente deu atenção, mas eu acredito que esse tipo, dependendo do tipo de tratamento, eu acho que isso daí veio para ficar, veio para mudar o mercado e abrir novas oportunidades. O que você vê com relação a isso? Tem alguns aspectos sobre teleatendimento, telemedicina, eu vou falar em um aspecto geral, incluindo todas as áreas de saúde, tá? Que já vinham sendo estudadas há muito tempo, tanto que a lei da psicologia é de 2018, que já fazia liberação por plataforma de tecnologia da informação. Porém, você não via muita coisa. Era sempre... Peraí. Tem uma pergunta aí? A Deise fez um comentário aqui, o som está funcionando, aqui está aberto, eu fiz um teste, está funcionando também. Estão abertos, para você não estar aí, dá um joinha aí, só para tirar a dúvida. Estão abertos, viu, Deise? Tá tudo funcionando. Mas voltando à pergunta sobre vai ficar ou não vai ficar, tinha muitas que já estavam sendo estudadas antes e que hoje são uma realidade. O que acontece é que não tem como que eu posso dizer? Tem uma palavra, mas fugiu a palavra, que é como você vai seguir um teleatendimento. As pessoas estão acostumadas com atendimento físico.
que é diferente do online, tem suas diferenças, querendo ou não. Então as pessoas têm como que vai ser esse atendimento. Se precisar de um encaminhamento, como que eu faço? Então, vai continuar essa realidade do teleatendimento, é algo que já estava vindo antes e hoje foi, vamos dizer que adiantou o processo, mas que ainda requer muita atenção de como deve ser feito, como deve ser seguido, principalmente na parte de proteção de dados. A gente vê hoje muito atendimento por texto, muito atendimento por SMS, que eu já vi na internet. Então, tem esses detalhes, vamos dizer assim, que a gente precisa de um norte, que é o que deve seguir, o que deve continuar e o que deve sair. Quais são as novidades que vão vir. Mas vai continuar assim, com toda certeza. Eu acho que é um processo, né? Que vai sendo amadurecido com o tempo. Exatamente. Mas eu acho que definitivamente veio para mudar. Eu peguei um dado, né? Eu não sei se é de uma plataforma de atendimento médico online. Olha, a informação, gente, assim, realmente é bem grande. Eu acho que só um minutinho, ó. 5 mil atendimentos de consulta online. Isso eu acho que foi em abril. 5 mil. Depois, na próxima semana, 9.432 de atendimento online. Que eu acredito também que tem o fator Covid, que gerou muita dúvida também para as pessoas, né? E as pessoas tinham medo de ir para o hospital. Isso também acabou acarretando várias mortes, né? Por conta dessa pessoa não vai para o hospital, acaba gerando, na verdade, ficando... Eu acredito como leiga, viu? Assim, eu gostaria de ter tratamento logo, tratei logo, não tive uma evolução muito grande, mas tem pessoas que ficam em casa e, por conta desse medo, acaba evoluindo essa enfermidade. Entendeu? Se elas tivessem um médico, vou te falar, um médico de teleatendimento, até telemedicina, para acompanhar bem nesse processo, porque é um processo de desgaste emocional muito grande também. Então, assim, para psicólogo, o desgaste emocional é muito grande. Exato. O medo que as pessoas estão sujeitas pelas informações que elas têm sido bombardeadas. Informações que realmente estão, claro, bombardeando o número de mortes. Gera medo, gera receio, uma enfermidade que ninguém sabe, e os médicos literalmente falam assim, olha, gente, a gente não sabe como esse vírus vai comportar. Não sabe se vai evoluir. Tive familiar que a pessoa deu a informação assim, olha, eu não sei como vai evoluir para você. Tal dia morreram 2 jovens. É assim que às vezes o médico trata, né? Tem um cuidado com a questão psicológica, que é a questão emocional do paciente, né? Que já está tendo efeito no corpo de um vírus que ela não sabe, já está tendo efeito. Agora, o efeito também psicológico também é muito grande. Então, assim, eu vejo com ótimos olhos essa questão do atendimento online, consulta online. A palavra que eu estava buscando era protocolo. Exatamente, procedimento. Exatamente. O que está faltando ainda, que, ao meu ponto de vista como empresário, é protocolo de teleatendimento. Como que ele deve seguir e quais são os regulamentos. Tem muita dúvida, tipo, por exemplo, que nem você falou, a pessoa está com Covid, fica em casa, recebe o teleatendimento. É um modelo de prevenção, se você for. Prevenção e cuidado. Mas em caso grave, precisa ter o acompanhamento físico. Então, o que falta, tem plataforma de tecnologia da informação, tem suporte de segurança, tem vídeo, tem tudo, mas não tem um sistema protocolado de como isso vai seguir. É isso que eu acredito que ainda vai trazer muitas mudanças. Um protocolo de como vai seguir um atendimento. Eu já vi alguns projetos querendo trazer a teleconsulta, o teleatendimento, nos pontos de UBS, de saúde das regiões de Campinas e pensa no raio de 70 km aí. Então você vê que tem a intenção de continuar
trazer isso para o SUS e nas UBS, mas ainda tem um problema do protocolo, de como isso vai seguir. Acontece muito, por exemplo, uma protocolação que o pessoal ainda não entende quando acontece. Você está aqui na teleconsulta. Eu vou dizer que você está me atendendo. Aí aparece a minha mãe aqui, fala assim, eu tô com uma dor de ouvido aqui. Aparece minha tia que fala, eu tô com um negócio no olho aqui, e assim vai indo. Então tem esse processo de protocolação, de ambiente, de ter regulamentar. que é uma pessoa, você não vai atender a família inteira. Então isso é um processo de protocolação, porque é algo que tem impacto no atendimento. Então você vai saber ali no seu atendimento, entendeu? Exatamente. Assim como, por exemplo, a gente está com uma lei com coisas muito novas. Mesmo que seja 2018 da psicologia, era novo, porque você viu, havia uma resistência cultural. Que era cultural das pessoas irem lá no lugar, sentarem e conversarem com o seu psicólogo. Hoje mudou. Então, o que vai acontecer a partir de agora, Fernando? Inclusive, é um processo que vocês têm que participar ativamente. Né? Porque os conselhos, eles devem, na verdade, acolher a comunidade para discutir essa regulamentação. Espero que tenha comissões de estudos, né, com relação a isso. Então, assim, por exemplo, como a gente vai ter na lei LGPD, vai ter uma agência nacional de proteção de dados, e essa agência, o que ela vai fazer? Vai pegar a lei, né? Ela vai destrinchar a lei e vai falar, olha, vocês vão aplicar a lei de tal forma. Então, por exemplo, está todo mundo correndo, fazendo um monte de coisa agora, com base numa lei. Tem coisas que eu acho que vão ser objetos, a gente ainda vai ter muita água para rolar debaixo desse, né? De tudo isso, porque muita coisa vai mudar, vai ser criada regulamentação, os procedimentos para notificação, se há alguma penalidade, como notificar, prazo para defesa, tem coisas aí que estão abertas que a gente vai ter que ser regulamentado, assim como para terapia, né, para atendimento online. Então, assim, com todos os conselhos, eu acho que o maior desafio nosso é começar a trabalhar de uma nova forma, mudar o mindset, entender que tudo isso, telemedicina, teleatendimento, vai mudar, já é novo, e não volta atrás. E o que vai ter que acontecer? Regulamentar essa nova forma de viver, essa nova forma de atender. Tem um aspecto que tem muita divergência, que eu posso te adiantar aí. Eu estou estudando isso já tem um ano que a gente estuda, que são os prontuários. Quando a gente faz prontuário físico, a gente tem um tempo de permanência desse prontuário. Se eu não lembro de cabeça, mas são de 5 a 10 anos que você tem que manter esse prontuário salvo. Eu vi algumas leis que tinham saído algumas notas que prontuários online têm que ficar registrado, por exemplo, na nuvem, por tempo infinito. Eu vi algumas coisas bem parecidas assim. Então você vê que tem, aí você vê depois que tem que ser 5 anos, depois tem que ser 10. Depois tem que ser tempo infinito. Então, tem alguns processos que ainda são tem vários caminhos a seguir. Então, isso que você falou, eu acredito que ainda vai acontecer muito sobre o processo de protocolação. Quando a lei de proteção geral de dados começar a ter um vigor mais forte do que tem hoje, que vai entrar, se eu não me engano, no ano que vem, não me lembro o mês, mas vai entrar. Se mudar a lei. De acontecer esse processo de protocolação, onde vão começar a criar novos órgãos, novas restrições dessas leis, tanto que, quando faz a lei, tem algumas coisas que são vedadas, algumas coisas são, sei lá, começa a acontecer várias coisas com a lei. Então, você vê que vai ter esse processo de protocolação com vários aspectos que a gente vai saber conforme for lançado. Essa questão que você falou do prontuário, assim, é importante até de provocar os conselhos, porque qual é a finalidade dos prontuários? Na verdade, é ter o histórico de atendimento, né? Se há alguma ação, se há alguma medida para responsabilizar médico, psicólogo, qualquer coisa que seja, a gente precisa ter um histórico, né, daquilo que aconteceu. Então, eu acho que já poderia, assim, eu acho que a sociedade civil, profissionais, já deveriam, não sei se provavelmente já acontece, estar provocando os conselhos,
federais com relação a essa regulamentação. Participar ativamente desse processo, porque às vezes tem gente lá que não está participando ativamente, não está vivendo isso no dia a dia. Então, essas dúvidas são importantes para que eles comecem a trazer elementos na regulamentação, para que seja próximo daquilo que vocês vivem, daquilo que vocês têm de desafio. Exatamente. Essa parte de prontuários é realmente complexo, eu vou dizer assim. Porque fica, não fica, onde eu coloco? Está seguro onde eu coloquei? Onde é mais seguro, na nuvem ou no meu computador? Então você vê que tem vários processos que você fala assim, o que eu vou fazer agora? Onde eu vou guardar isso? Olha, você fez uma pergunta maravilhosa, né? Onde eu vou guardar isso? E essa pergunta vale ouro. Segurança dessa informação deve ser total. Então, se você não tem no seu computador nada que realmente garanta que essa informação esteja segura, se você não está investindo nessa segurança da sua máquina, nem coloca ali. Porque se alguém invadir sua máquina, vou te falar, tá, hoje estou falando que são os novos crimes de sequestro. Sequestro de dados. Exatamente. Você tem O pessoal está evoluindo, né? Os criminosos estão evoluindo para sequestrar dados e cobrar uma taxa aí para liberação. E isso acontece com frequência, viu? É realidade. Então, realmente, sim. Essa talvez seja a pergunta que vale ouro para todo mundo. Como ter segurança no registro dos dados que passam pelo seu consultório, pela sua empresa? Exatamente. A grande pergunta, às vezes, acontece onde eu vou guardar esse prontuário de uma forma segura que não vaza? Na minha máquina ou na nuvem? É a pergunta que vale ouro. Tem o risco nos dois, por exemplo. Você pode deixar na sua máquina e abaixar, sei lá, qualquer software lá que você abaixou e ter um vírus que consegue pegar essas informações. Acontece com frequência, tá? Ainda tem muito disso. E vazar esses dados. Simplesmente vazar. Também você pode colocar na nuvem e vazar. Então, como que você deixa todas as informações seguras? Por exemplo, hoje na OMSA a gente tem um banco de dados com um servidor seguro, onde a gente coloca lá e ninguém tem acesso. Pronto, acabou. Aí fica lá registrado. Mas tem muito dessas dúvidas. Onde eu vou guardar? Como que eu vou guardar? O que é segurança? As pessoas falam, tá num servidor, tá guardado lá, mas está seguro. O que é? O que realmente está seguro para você? Sei lá, colocou sua senha, seu login e senha está seguro? Entendeu? Exatamente. Isso é extremamente importante, as pessoas se atentarem. Até, inclusive, por exemplo, o prestador de serviço que passa pela sua empresa, né? Em que você, porventura, você pode fornecer alguma informação. Né? Qual nível de segurança, de proteção que esse prestador de serviço dá aos dados que você eventualmente passe? Eu posso até te contar um pouquinho de como que é na UMSA. Quando um profissional manda cadastro, a gente já tinha adicionado a lei de proteção de dados. Lá em fevereiro a gente já estava trabalhando nela, tá? Então a gente começou a montar o UMSA e já coloquei tudo que eu podia, eu já adicionei nela. O que acontece? Você entra lá, você agenda uma consulta, você é paciente. Você não tem a informação dos profissionais, que eu falo informações de contato. E-mail, telefone, redes sociais, essas coisas você não tem informação. Você tem o nome dele, a profissão, o registro dele, essas coisas estão tudo certinho, biografia, hora de atendimento. Você tem essas informações que são do seu atendimento. E quem entra em contato com você é o profissional. Por que a gente fez isso? Por que você não consegue mandar mensagem para ele? Por conta de proteção de dados. Tanto que quando a gente estava fazendo um processo voluntário pela pandemia, a gente teve 47 mil acessos por mês. 47 mil. Nossa, então, imagina. Então, se você pensar num outro lado, que eu sou, sei lá, eu tenho uma empresa e eu preciso vender um curso para psicólogo. E eu preciso de contato de psicólogo. Você entrou lá no MSA, tem uma lista de psicólogos para você. Então, você vai lá, começa a pegar o telefone deles e mandar a mensagem. Você vazou uma informação que é dele. Eu fazia uma informação de contato pessoal do profissional.
Mas Então, ele pode consentir, né? Desde que seja específico, né? Então ele pode, por exemplo, você pode gerar um consentimento que seja específico. Então, por exemplo, tem, a MSA poderá enviar informações sobre cursos de desenvolvimento, né? mas isso a Mas gente consegue mandar de dentro. Aí o que pode acontecer? Vir uma pessoa de fora, ver lá o contato e começar a te ligar, entendeu? Ah, por onde que você viu? Vi numa plataforma. Então o pessoal sempre nossa, tem essa, entendeu? sim, Onde a sim. gente vê muito disso, que o pessoal utiliza isso, eles chamam de extração de lista de contatos. Que eles entram no seu Facebook, coloca lá por hashtag alguma coisa que você participe daquela categoria, e no seu Instagram tem a sua lista o seu contato normalmente, o telefone, o e-mail. O pessoal clica lá e te envia alguma coisa para você comprar, entendeu? Isso é Uhum. externo. É alguém que tipo utilizou ali uma artimanha para conseguir uma lista, criar uma lista de contatos e vender. Então hoje não, MSA a gente não deixa nenhum contato de profissional, não deixa nenhum e-mail, um telefone, redes sociais, essas coisas, por exemplo, você entra lá, eu gostei dessa profissional. Vai lá, adiciona no Face, começa a curtir foto, começa a fazer, qualquer coisa. Então isso é Sim, algo que você garante a segurança dele. sim, com Entende? certeza. Não, Muitas com pessoas, certeza. no início a gente teve muito questionamento, coloca minha rede social, coloca isso, coloca aquilo. Mas se a gente fazia isso, imagina, tem 47 mil acessos por mês. Uhum. Imagina quantas pessoas não vão estar entrando ali, podem utilizar suas informações para criar uma lista e começar a vender. Imagina você recebendo 10 mil e-mails por dia de vendas. É algo Não, realmente complicado. Então é surreal. isso é um detalhe que a gente tirou, a gente foi questionado no início, mas garantiu segurança de todos os profissionais. Uhum. Isso garantiu. Foi um detalhinho que a gente fez, falou, Sim, vai garantir isso. isso mesmo, com certeza. Realmente pensar o que você realmente está fazendo é certo. Análise de riscos, né? Uhum. Avaliando os riscos e tá trabalhando para minimizá-los. Né? Quando a gente Risco faz fala de parte de risco, cada negócio, né? Mas, todos têm, né? E sempre vão ter, nunca vai chegar ao 100%. Então, o sim, nosso trabalho é minimizar eles, como você falou. isso, exatamente. Exatamente. Hoje, a Daisy, não sei se ela conseguiu ouvir a gente, falou que É, estava no carro, mas está tudo funcionando, está tudo aberto. Sobre os hum, aspectos agora, sobre como que tá para você essa visão do teleatendimento? Conta pra gente, em um aspecto geral. Você me perguntou se vai continuar, agora eu te pergunto como você é advogado empresarial, como que fica? com certeza, para mim, vou te falar, esse negócio vai continuar. A gente só depende, como a gente, tudo no Brasil é um pouco lento, né? A gente precisa, talvez, só de uma. Na verdade, tem coisas que, por exemplo, para a medicina, foi uma iniciativa do Conselho, que mandou para o Ministério da Saúde. E essa lei permitiu essa forma de atendimento. Precisa, talvez, assim, ter iniciativas com. Eu acho que é muito novo, né? A gente ainda está, talvez, minimizando os impactos do Covid, mas já realmente começar a pensar nisso a longo prazo, de fato, a naturalizar, eu acho que aquilo que talvez vai ficar natural, né? E isso, de fato, precisa de lei, precisa de regulamentação, né? O que precisa de fato? Precisa de uma equipe, pessoas que estão antenadas com o que está acontecendo, com os impactos. Por exemplo, você na prática tem visto as dificuldades que têm acontecido. Sim. Porque você está executando, você está. Né, é o serviço da MSA que é vender essas terapias, né? Na verdade. Então, quem melhor do que vocês para entender quais são os desafios e para participar ativamente de um processo de construção de regulamento? Uhum. Né? Então, assim, infelizmente no Brasil, acho que sim, às vezes demora um pouco para regulamentar as coisas, a gente acaba tendo paciência. A gente está falando da LGPD desde o ano passado. Ainda está em dúvida se vai ter vigência agora em janeiro, agora em agosto, ou maio do ano que vem, né? Porque tudo mudou por causa da pandemia. Mas, de qualquer forma, né, isso tudo, de fato, uma hora vai chegar.
é melhor se preparar. Então, se preparar e trabalhar junto aos conselhos, para que essa regulamentação seja, de fato, já se torne, comece a ser incorporada ao Código de Ética, né? A regulamentação da medicina, psicologia também, nutrição, todos esses órgãos, de fato, comecem a incorporar essas permissões e regulamentar esse procedimento, né? Então, por isso, hoje eu estou aprendendo cada vez mais a importância da gente atuar de fato junto às partes que vão criar as leis, né? A gente, como cidadão, como empresário, né, a gente tem que participar. A gente não dá para a gente ficar não alheio, não vou mexer nisso, não. Acha alguém lá no conselho, alguém que possa, de fato, fazer uma consulta pública, escutar as pessoas, escutar as dificuldades, os gaps, porque realmente agora que a gente está experimentando, vão aparecer os gaps, os problemas no meio do caminho, né? Agora então, a partir disso... então é a partir disso que a gente vai evoluindo, vai crescendo e vai criando uma estrutura que vai permitir isso daí se tornar realmente, eu acredito que isso vai ser a longo prazo, que vai realmente ficar por muito tempo. Vai. Eu tenho uma imagem na minha cabeça que eu tenho uma curiosidade de como vai ser, que são as propostas de trazer o teleatendimento nas UBS. Quando você for marcar uma consulta e tiver a opção do teleatendimento. A minha curiosidade é de como isso vai ser. Qual vai ser a reação desse procedimento. É uma curiosidade que eu tenho na minha cabeça, porque hoje o teleatendimento é um procedimento que quem utiliza é exatamente quem busca por ele. Não é algo que você tem ali, que você vai na UBS, por exemplo, lá e tem ele. Está ali disponível para você escolher. É algo que você está usando é porque você teve interesse em buscar. Alguma coisa te despertou esse interesse. Agora, quando ele estiver disponível na UBS, lá, por exemplo, você vai lá no postinho para marcar uma consulta e tiver essa opção, a minha curiosidade é como isso vai ter aceitação. Como que isso vai ser? Nossa, será? Tipo, essa é a minha curiosidade. É algo que mas é cultural, né? É cultural, por exemplo, você não vai falar pro meu pai, para minha mãe, para ter atendimento online. Exatamente. Esse ano eu até falei para minha prima ter uma consulta com uma nutricionista e veio a pandemia. E a gente já tinha marcado presencialmente, mas veio a pandemia e a nutricionista suspendeu todos os atendimentos. O que aconteceu? Minha prima não quis, né? Porque era online. Ela não estava acostumada com isso, né? E não é tão velha, assim. Ela não estava acostumada. Então, é cultura. A gente tem que quebrar um pouco a cultura do presencial, né? Já quebramos bastante, viu? Vamos ver. Exatamente. Nós tivemos que quebrar. Veio uma situação que teve, não dá mais, essa zona de conforto já não dá mais, agora tem que ser diferente. Então, assim, a gente tem que conviver com novas coisas. Eu participei de uma consulta online com essa minha prima também, e foi muito bom. Foi excelente em dois aspectos, Fernando. Primeiro, porque o médico teve diagnóstico, ele orientou o que fazer naquilo que ela estava precisando. E depois disso, ela teve, a gente tinha uma situação que a gente não sabia quem recorrer. Então, a gente mandou mensagem para o médico, ele ligou, falou, olha, nesse caso, toma tal remédio, mandou a receita, né? Nesse caso, o risco é disso, toma esse remédio, mandou a receita e a gente resolveu o problema. Eu não fui no consultório, mas ele atendeu de uma maneira rápida e eficiente. Exatamente. Eu acho que eficiência, talvez a palavra da ordem. A gente talvez pode ter um atendimento, porque eu vou te falar, em termos de eficiência, o médico da pessoa, ele simplesmente não deu tratamento nenhum, não deu orientação nenhuma, a única coisa que falou, vai para o hospital. Você está entendendo? Enquanto a gente conseguiu uma consulta com esse atendimento, o cara resolveu o nosso problema. Essa é o objetivo, resolver o problema.
E quando você Isso. pensa no cenário de hoje, com toma esse remédio, não, toma aquele remédio, vai, toma aquele remédio. Então você vê um processo de automedicação muito grande. Uhum. Hoje tem a automedicação e o Tem. pessoal está tomando e só vai tomando. Então imagina, é que nem você falou, se tiver um problema, ligou, o médico entrou em contato, deu a receita, falou, toma esse e você vai conseguir solucionar seu problema. Eu fui um pouco mais geral, mas é mais ou menos isso que acontece. O processo de automedicação está crescendo, o pessoal não sabe o que está tomando, só vai tomando. Ah, olha, tem uma coisa, Fernando, de que eu até queria levantar, é que hoje a gente tem olha só, a gente teve Covid. O que Uhum. aconteceu? Começou aí um monte de médico fazendo live e, inclusive, falando com tratamento, né? E foi lá para a internet e falou, olha, gente, eu estou tratando com isso. Daí você está falando, você fala, não pode dar o resultado, mas eles estão dando resultado. Eu tratei com a Uhum. pessoa, deu, né? A pessoa foi curada, a pessoa, na verdade, não evoluiu a enfermidade e várias coisas, várias coisas. Exato. Eu acredito que os conselhos devem estar recebendo uma enxurrada de reclamação. Uhum. Porque tem Muito. médico, assim como a gente não sabe qual é o tratamento, tem médico que entende que tratamento X, né, mesmo sem comprovação científica, tem resultado, tem médico que não acredita nisso. E o que acontece? O pessoal está usando a rede social. Está Uhum. divulgando o tratamento, está divulgando até medicamento, quanto deve tomar, está divulgando tudo isso. Exatamente. Então, o que acontece? Nesse ponto, como vai se comportar essa questão nos conselhos? Uhum. Eu acredito que esses médicos, assim, podem sofrer penalidade, né? Advertência, suspensão, multa, né? Aí cabe ao conselho de ética avaliar, Uhum. né? Mas, assim, Eu vejo muita coisa disso. Isso que você falou tem de enxurrada hoje em dia. Aí é um exemplo claro, eu não defendo nenhum nem outro e eu sou da OMSA, tá? O que uhum, acontece? Tem lá um percentual de mortalidade do vírus. Tem um percentual de mortalidade. Eu não sei qual mortalidade que está hoje, mas chegou de 3 a 6%. Então, isso ainda é uma taxa que vai ter pessoas que vão se contaminar, vão pegar e vai se curar. E ela pode tomar danoninho e vai falar que curou, entendeu? uhum, Porque tem a sua taxa de mortalidade. Tem gente que se recupera, tem gente que tem mais complicações. E se essa pessoa que se recuperou, poxa, aí você tomar o danoninho dela, eu não vou entrar em nome de medicação, e curar e ela falar que melhorou, os outros vão tomar. E isso vai criando, é que nem eu falei, é uma amostra de resultado que tem outras variáveis no meio. Que uhum. tem outras. Então tem esse aspecto de complicação, porque eu já vi o pessoal falando que estava tomando água de coco para sarar. E vai tomando, enchia o carrinho de compra de água de coco. E pessoal, eu sou nutricionista, então, tipo, muita água de coco que você tomar em excesso, tem uma consequência sobre isso, porque é muito íons. Em outras palavras, é muito, como que eu posso dizer? Tem muitos nutrientes ali que é além da Uhum. água, que te É nutrem. igual tomar polivitamínico. Às vezes você já está em excesso com alguma vitamina, né? Você vai tomando, aí de repente você se sente mal. Uhum. Aí, eu tomei, foi culpa dele lá, então foi ele que mandou eu tomar isso, vou lá fazer uma reclamação para ele. Então tem muito disso. Isso Tá foi uma certo. observação do que você falou. Que Não, é uma realidade. Mas é por isso, na verdade, o que nós estamos vendo é uma realidade nova. É uma Uhum, situação nova que talvez os conselhos eles vão ter que parar e regulamentar. sim, Né? exatamente. Acontece muito. O sistema de mudança de lei fala é uma revolução. Primeiro, na verdade, o sistema de mudança de cultura é uma revolução. Acontece coisas que mudam completamente a forma de ver das pessoas. O que acontece? A gente viu a internet, foi introduzindo soluções, hoje a gente faz coisas que lá atrás falava que eu nunca faria. Né? A telemedicina
telemedicina, teleatendimento vai ser a mesma coisa. Eu posso falar, nunca faria uma consulta, mas eu vou te falar, e na hora de necessidade nós fizemos, usamos essa ferramenta, foi maravilhosa. Agora, o segundo passo, está mudando a cultura, né? Está mudando a cultura por causa de uma revolução. Houve uma revolução, houve um ente, um agente aí externo, um vírus, está mudando toda a forma da gente agir, se relacionar, ver o mundo. Home office agora, gente. Que tá, se a gente sabe, hoje é home office, não é mais novidade, é a forma onde a gente trabalha. Então, o que acontece? Assim, vai ter que mudar também esses órgãos, a regulamentação desses órgãos, que às vezes são antigos. O pessoal está realmente pautado naquilo que acontecia antigamente, na forma antiga de fazer, e está tendo que inovar. Sim. Você vê que tem muita legislação que é de 1978, por exemplo. Sim. Tem algumas legislações que ainda são vigentes de hoje. Então, você vê que tem essa transição de tempo também, que é muito importante. Os tempos são diferentes. Antes lá era um tipo de tecnologia, agora hoje é outro. Então, você vê que ainda tem ainda um pezinho lá, mas que na realidade é diferente. A realidade de tempo é totalmente diferente. De 2020 para 1978, por exemplo. Eu falo que 1978 não é exemplar, tá? Tem muita legislação desse ano que ainda tem vigência agora. Fernando, Código Civil de 2002. Demorou vários anos para aprovar. Agora a gente está tendo várias outras coisas que estão acontecendo aceleradamente. Exatamente. E que eles vão ter que ser objeto de nova lei, vão ter que ser objeto de novas regras. E o que acontece? Não é tão rápido. As coisas no natural, no real, no mundo real, não acontece tão rapidamente quanto a internet, quanto as soluções aí de inovação estão surgindo. Eu posso até te dar um exemplo do que ainda falta muita regulamentação para a gente começar a entrar, que é os meios de pagamento do mercado digital. Você faz uma compra de um produto. É diferente o processo legislativo de você comprar um serviço. Tanto que você pensa, a entrega é diferente, a qualidade é diferente, o processo é diferente, é tudo diferente. E utiliza praticamente a mesma coisa. Então, você vê que tem ainda no processo de pagamento, ao meu ponto de vista, ainda tem muitas falhas que ainda devem ser ajustadas. Mas isso eu estou falando no mercado do comércio digital, tá? Mas se o pessoal do Congresso tivesse essa mentalidade de lean startup, seria muito melhor, não é? As coisas seriam muito mais rápidas. Seria mais rápido, porque já sabe que errou, já conserta, seria muito mais rápido, né? Mas, assim, infelizmente... Eu dou consultoria para algumas empresas que estão entrando no mercado digital, e eu vejo muitas começando a vender já no mercado do exterior. Vendendo lá para o Canadá, vendendo para os Estados Unidos. Então, você vê um processo ali muito complexo, porque lá a legislação é uma e aqui é outra. Então, às vezes, tem esse choque, principalmente sobre os processos de pagamento. Tem tempo de devolução, tempo de cancelamento, você tem que manter o pagamento um tempo ali. O que acontece muito é o pessoal fazer a venda, o cliente pedir a devolução, só que você já usou o dinheiro. Aí começa aquela bola de neve para pagar. Não, a devolução acontece em 30 dias ou em 60 dias. Então, você vê ali uma complicação muito grande nisso. Né? Tá certo. Vamos ver? Você tem alguma consideração? Tá ouvindo? Não, estou ouvindo. Não, eu acho que a gente explorou bastante os assuntos, né? Tem muito assunto para tratar aí, né? Tem muita coisa aí que explorar. Realmente é o dia a dia, sabendo os desafios e começando a crescer com isso, né? Experimentando, né? E até conhecendo os limites da atuação, mas sabendo que tudo vai mudar. Não eu acho que é novo, tudo vai mudar, vai ter coisas novas em termos de lei, regulamentação, vai acontecer. Né? E a gente vai se preparando ao longo do caminho, né? A gente vai arrumando o avião conforme ele vai voando, vamos dizer assim. Exatamente, vai melhorando os processos,
né, ao longo do caminho. Por isso que ajustam-se os termos, porque ao longo do caminho, a gente vai amadurecendo, né? Exatamente. Agora que a gente chegou a 1h12 de live, teve um pessoal aí interagindo com a gente, mas não teve muitas perguntas. Acredito que quem tiver perguntas ainda depois, esse vídeo vai estar no YouTube, pode deixar lá que a gente vai comentando sobre Lei Geral de Proteção de Dados e a legislação nos teleatendimentos. Quem tiver dúvidas, algumas sugestões de como será daqui para frente, pode deixar aí com a gente que a gente vai comentando com vocês. Quer que eu fazer alguma consideração final, Luciana, antes de a gente terminar? Fica a seu critério. Primeira coisa, eu queria até agradecer você pelo convite, né, dessa troca, e depois a gente vamos trocar mais vezes com relação até essa questão de mentalidade, que você pegou muito forte, essa mentalidade startup, que eu admiro demais, de você realmente prototipar, de você entender entender o problema, entender o cliente, solução, que eu como jurídico, né, eu sou do jurídico, mas essa mentalidade me ajuda bastante. Conhecer isso me ajuda bastante, entender o cliente, entender se a solução que eu estou buscando, que eu estou propondo, às vezes está adequada ao cliente, né? Uhum. Então, eu queria te agradecer a respeito disso, né? Pelo seu convite, pela disposição aí da gente estar aqui debatendo um assunto tão importante. Que precisa, o pequeno empreendedor precisa saber realmente da LGPD, precisa saber do que precisa realmente tomar medidas para evitar a exposição de dados e vazamento de dados. Né? Exatamente. Eu que agradeço a sua participação aqui com a gente hoje e espero que a gente possa fazer mais vezes isso. Vamos ser. Um abraço a todos e até obrigada pela participação. Não sei se a Deise conseguiu assistir, né? Mas... Vamos ver. Eu acredito que sim, mas vamos ver. Obrigado, gente. Tá bom. Tchau, tchau.